Deixo-vos a paz. Apresenta a você o curso bíblico Examinai as Escrituras, mensagens de verdade e paz para o seu coração. Apresentado por Ronaldo Mendes. Tema 8. O batismo e o chamado divino. O que significa entrega para você? Se você promete dar uma caixa com 12 bombons a alguém que você ama, você teria coragem de abri-la e retirar dela alguns para guardar e depois comer sozinho? Acho que não. Você só ficará em paz e feliz quando a pessoa constatar que dedicou integralmente o seu esforço para presenteá-la e juntas, sim, comerão com alegria aqueles bombons deliciosos. Assim foi com Jesus. Ele prometeu dar tudo por nós e vimos sua promessa cumprida integralmente lá na cruz do Calvário. E você, já se entregou integralmente ou você retém parte de seu coração para satisfazer a si mesmo? O verdadeiro batismo. O que representa o batismo e como ele deve ser feito? O batismo bíblico representa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo na vida do cristão. Romanos 6, verso 4, significa que morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Romanos 6, verso 6. Há apenas uma só forma de batismo bíblico, pelas águas, no Novo Testamento. Efésios 4, verso 5, e todos foram realizados por imersão. Jesus foi batizado no Rio Jordão, entrando para ser imerso nas águas. Marcos capítulo 1, verso 9 e 10. O etíope também entrou nas águas e foi batizado por imersão. Atos capítulo 8, verso 38 e 39. E todos os cristãos devem seguir o exemplo de Jesus. João 13, verso 15. Andar e fazer da forma como ele fez. 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. O batismo por aspersão, a água aspergida na testa, não tem base bíblica. A imersão nas águas significa a morte do velho homem e ao sair da água significa o nascer de um novo e ressuscitado homem. João 3, versos de 3 a 5. O candidato ao batismo. Quem deve ser batizado e quais os principais requisitos? Muitos pais tomam a liberdade de batizar seus filhos ainda criancinhas. Estas, por sua vez, não conhecem nada de pecados e de conversão, e não têm decisão própria. Isaías 28, verso 9 e 10 e Atos 2, verso 37 e 38. É um grave engano e ainda retardam uma futura entrega desta pessoa a Deus. Bebês e crianças imaturas não devem ser batizadas, e sim apresentadas a Deus, como se deu com o bebê Jesus e os demais. Veja Lucas capítulo 2, verso 22 e 23. Conforme vimos acima, o batismo é símbolo de morte para a velha vida de pecados e de ressurreição para uma nova vida em Cristo. Romanos 6, de 3 a 6. Não há uma idade específica, mas quando já em idade juvenil tiverem a decisão de escolher por si própria e for orientada pelos pais cristãos, e conhecendo a vontade de Deus através do estudo da Bíblia, no lar e na igreja, então poderão se batizar. Portanto, o candidato ao batismo deve estar consciente da diferença entre o bem e o mal, reconhecer que é um pecador, sentir arrependido e buscar a Cristo para o perdão de seus pecados. 1 João, capítulo 1, versos 8. Pré-requisitos de fé para o batismo. No geral, alguns requisitos bíblicos são necessários, tais como crer em Jesus como o único Senhor e Salvador, Atos 4, verso 12, estar instruído nas doutrinas e princípios bíblicos, 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 e 16, crer que a Bíblia é a palavra de Deus e fonte de toda a verdade como única regra de fé para os cristãos em todo o mundo e deve ser pesquisada, aceita e praticado os seus ensinos por todos quantos verdadeiramente amam a Deus, João 5, verso 39 e Apocalipse capítulo 1, verso 3, fazendo dela uma luz para os seus caminhos, Romanos 15, 4 e Salmos 119, verso 105, crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo os três um só Deus, em três pessoas de nomes distintos, por quem devemos ser batizados, Mateus 28, verso 19,
Crer que a santa lei de Deus, que foi escrita em 2 tábuas de pedras, representa a vontade de Deus para todos viverem em paz com Deus e com o próximo, e que toda a humanidade será um dia julgada com base nos seus preceitos, os 10 mandamentos da lei moral, Êxodo 20, versos de 3 a 17, e Eclesiastes 12, versos 13 e 14, e Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Crer que Deus criou um dia especial de descanso e santificação, o santo sábado, conforme Gênesis 2, versos de 1 a 3, e sua santidade se estende da criação à eternidade, a nova terra, Isaías 66, versos 22 e 23. Saber que o domingo ou outros dias ensinados por muitos religiosos como dia santo não passam de tradições humanas e pagãs, sem nenhum apoio bíblico e sem valor santo para Deus e muito menos para Jesus. Marcos 7, versos de 7 a 9. Ao contrário, Jesus sempre disse que o sábado é o único dia santo do Senhor. Lucas 4, 16 e 31 e Marcos 2, verso 28. Crer na conservação do corpo como habitação do Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção em Cristo Jesus, Efésios 1, verso 13 e capítulo 4, verso 30. Crer que o homem é alma mortal e que a morte é um sono temporário, sem consciência alguma para os que na morte dormem. João capítulo 11, verso 11 e Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Crer que todos os mortos ressuscitarão para receber a recompensa de vida eterna ou condenação no lago de fogo somente após a vinda de Cristo Jesus. João 5, 28 e 29 e Apocalipse 22, verso 12. Crer que Deus é nosso Criador e único intercessor, não adorando ídolos, quer sejam figuras de homens, animais ou astros, entre outros, objetos inanimados como quadros, fotos, crucifixos, terços, patuás, imagens de esculturas, amuletos e ainda queimar velas e fazer orações para defuntos, nada podem fazer para benefício dos vivos. Ao contrário, devemos adorar e comunicar unicamente com o Deus vivo que está nos céus. Êxodo capítulo 20, versos de 4 a 6. E não mudar a verdade de Deus em mentiras, como fazem muitos. Romanos 1, verso 22 e 25. Decisão e ação. Amigo, você sendo uma pessoa sincera, e só Deus conhece o seu coração, agora ciente desses assuntos bíblicos relatados nestas palestras, você poderá estar se perguntando: o que devo fazer para a minha salvação? O Espírito Santo de Deus te responde: arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado para o perdão de seus pecados e recebei o dom do Espírito de Deus. Atos 2, versos 37 e 38. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, verso 31. Cristo está dando a você esta grande oportunidade hoje. O chamado de Cristo para a santidade e salvação. Jesus te chama e te diz: filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 23, verso 26 e Apocalipse 3, verso 20. Confie em mim, eu posso transformar toda a sua vida. Ezequiel 36, verso 26. Aquele que está em mim é nova criatura, tudo se faz novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que Jesus promete, Ele faz. Toda a força e proteção que você precisa virá de Cristo, mesmo que suas lutas sejam as mais intensas deste mundo. Cristo se torna o escudo em sua vida e realizará todas as mudanças necessárias que você precisar. Efésios 6, versos de 10 a 17. Na Igreja de Cristo nessa terra tem um lugar reservado para você. Atos 2, versos 41 a 47. Ouça com decisão a voz do Espírito Santo que te chama neste momento a fazer parte do povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Não endureçais o vosso coração. Cristo quer aliviar os seus fardos de problemas e pecados deste mundo. Mateus 11, versos 28 e 29. A Igreja e o Espírito Santo dizem: venha. Se você tem sede de salvação, venha e tome de graça da água da vida que é Jesus. Filho, volte para a casa de nosso Pai Celeste. Deixe que o artífice da vida remodele a sua vida conforme está escrito em toda a palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.
Estamos te aguardando no amor de Jesus. Amém. Decida agora e ore comigo. Senhor, agora que recebi esta luz preciosa da Tua palavra para a minha vida e reconhecendo a minha condição de pecador, busco de Ti o perdão e a purificação de todos os meus pecados. Decido entregar-me de todo o meu coração a este apelo que o Espírito Santo me faz através destes estudos e unir-me à sua igreja para levar estas mensagens de salvação à minha família e ao meu próximo. Agradeço-te por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Outras informações sobre este e outros temas da Bíblia, entre em contato comigo, Ronaldo Mendes. Visite o blog www.deixovosapaz.blogspot.com ou faça como eu fiz, visite uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você e ali solicite os seus materiais de estudos bíblicos. Com certeza você se surpreenderá com a sua mensagem. Deus o abençoe. Amém.